A gente vai falar agora da guerra entre Israel e Hamas, atualizações, porque o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou as tropas na fronteira com o Líbano e fez um alerta ao Hezbollah. Ele disse que se o grupo começar uma guerra contra Israel, a capital Beirute e o sul do Líbano vão virar a faixa de Gaza. Esse é um assunto para o nosso correspondente em Israel, Michel Gavendo. Michel, nos relate como foi essa fala de Benjamin Netanyahu, e foi uma fala muito forte, um recado direto para o Hezbollah. É isso, Uribe. Boa tarde, Tainá, boa tarde a todos. Olha, foi uma frase forte, foi uma frase, um alerta feito na fronteira de Israel com o Líbano. Benjamin Netanyahu não estava sozinho quando fez essa declaração. Ele estava ao lado do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e ele estava ao lado também do comandante-chefe do Exército de Israel. Então, as três maiores autoridades políticas e militares fazendo esse alerta ao Hezbollah na fronteira, em conversa com os soldados que estão em alerta máximo na fronteira de Israel com o Líbano. Agora, no momento em que Benjamin Netanyahu também ameaçava transformar o Líbano e a capital Beirute numa faixa de Gaza, o Hezbollah também conseguiu atacar Israel e matar um civil que estava ali. Ele era um agricultor que estava nos campos perto da fronteira e foi morto. Agora, não é a primeira vez que Israel faz esse alerta ao Hezbollah, e nos últimos dias também Israel vem aumentando os ataques contra bases do grupo xiita, inclusive dentro do território libanês, mas no interior, não tão perto da fronteira. Cada vez Israel amplia também o raio dos ataques e a proximidade dos vilarejos e das cidades onde acusa o Hezbollah também de manter as suas bases no sul do Líbano, Uribe. Michel, Israel confirmou hoje que o filho de um dos ministros do governo Netanyahu foi morto em combate em Gaza. Quem era, Michel? Tainá, sim, é o filho de um ministro. Ele é ministro sem pasta, ele é ministro que faz parte do gabinete de guerra. Ele é de um partido de oposição, mas ele já foi também o comandante-chefe, ou seja, a maior autoridade militar de Israel, já foi o comandante-geral do exército israelense. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o filho dele, de 25 anos, estava no norte da faixa de Gaza. Ele faz serviço de reserva, ele é reservista, ele já tem 25 anos, ou seja, fora já da idade de militar, que aqui vai de 18 a 20 anos de idade. E segundo o relato do porta-voz, ele foi investigar um túnel que foi encontrado, que seria do Hamas, e quando ele chegou lá, o túnel era uma armadilha, o túnel estava com uma bomba, explodiu. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas morreu. E segundo também aqui o exército israelense, o pai dele, que é o ex-comandante, se chama Gadi Eisenkot, ficou sabendo em tempo real, ele foi atualizado em tempo real da morte do filho. Então, enquanto Israel caça também e ameaça matar os líderes do Hamas, hoje o lado israelense tem a perda de um filho de um ministro da mais alta cúpula, parte do gabinete de guerra, e um ex-comandante do exército israelense. Com vocês aí em Brasília. É uma situação bastante delicada quando a gente vê porque o serviço militar é obrigatório em Israel. Então, a gente tem vários integrantes do governo que têm parentes servindo ao exército israelense. Michel, para encerrar, a gente tem um minutinho só. Quais são as últimas atualizações em relação à faixa de Gaza? Houve algum aceno para devolução de alguns reféns ou ainda segue naquela situação complicada de negociação? Olha, ainda não há nenhum sinal de uma nova trégua. Há muita pressão da ONU. O secretário-geral Antônio Guterres pegou a resolução, pediu um cessar-fogo humanitário imediato, usando o artigo 99 da ONU, que é muito raro de ser feito isso, dizendo que o conflito aqui coloca em risco não só a estabilidade regional no Oriente Médio, como a paz em todo o planeta. Quer dizer, é uma pressão muito grande e também ainda há negociações do Catar e do Egito, mas por enquanto nenhum sinal de uma nova trégua.
Obrigada pelas informações, Michel Gavendo, direto de Israel.